Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com muita alegria que nós começamos agora mais um programa da Escola Bíblica Dominical. Nós somos gratos a Deus, pela presença e também aos irmãos pela companhia. Você que está na sua casa, reunindo a sua família, para nesse momento aprender mais uma lição e da parte de Deus ser edificado pela sua palavra. Eu quero, irmão, fazer um convite, quase que uma convocação a todos os irmãos. Se você está acompanhando este vídeo aqui pelo YouTube, que você se inscreva no canal da nossa igreja, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus contatos. E se você assiste através do Facebook, que você possa curtir a página da nossa igreja, também compartilhar, comentar este vídeo. Eu tenho certeza que juntos nós podemos fazer que o programa da nossa igreja chegue a mais pessoas e cresça cada vez mais. Lembrando também, irmão, se você está nos acompanhando e ainda não possui a sua lição da escola dominical ou a sua Bíblia, nós temos à sua disposição a livraria Fonte Viva. A irmã Célia, a irmã Lívia vão te atender com muito carinho. Está passando aqui embaixo o telefone delas e você pode procurá-las e adquirir sua lição da escola dominical, também a sua Bíblia, livros, CDs, o que você precisar, a livraria Fonte Viva tem à sua disposição. Meus irmãos, como nós já bem sabemos, todos os domingos nós temos ao menos 2 comentaristas, eles que enriquecem o conteúdo dessa lição e aprofundam o assunto para nossa melhor compreensão. E hoje nós temos o prazer de receber nosso irmão Eduardo Tiburtina. Paz do Senhor, Eduardo. Paz do Senhor, irmão Igor. E também o presbítero Wagner. Paz do Senhor, irmão Wagner. Paz do Senhor, irmão Igor. Que eles possam, irmãos, nesta aula, ser usados por Deus para nos trazer esse assunto tão importante. Fique agora com o quadro Você Sabia? Meus irmãos, nós vamos estudar esta manhã a lição de número 3, que tem por título Eleição e Predestinação. Lembrando que nós estamos estudando neste trimestre a lição da Escola Dominical, que tem por título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Estamos estudando então nesse trimestre a carta, a epístola de Paulo à igreja que estava em Éfeso. Então, que nós possamos neste dia aprender mais essa lição, a lição de número 3, onde falaremos sobre eleição e predestinação. Já adianto, irmãos, que é um assunto indispensável. Não perca nem um minuto, permaneça até o final desta aula. Eu tenho certeza que você será edificado por este assunto, por esta palavra, pelos comentários, e que neste momento o Espírito Santo de Deus possa ir na sua casa, no seu lar, através da sua televisão, do seu celular, do seu computador, entrar na sua vida e fazer com que você compreenda este assunto tão importante. O nosso textuário está localizado, você pode usar a sua Bíblia ou abrir a sua lição, em Efésios, no capítulo 1, os versículos 4 e 5, que diz assim: Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A nossa verdade prática diz: segundo a sua presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A nossa leitura bíblica em classe está localizada em Efésios, capítulo 1, os versículos 4 ao 12. Acompanhe agora na sua Bíblia, na sua lição, a leitura bíblica em classe. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo,
de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão nos céus como os que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Meus irmãos, o objetivo geral da nossa lição nesta manhã é informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber as bênçãos espirituais. Cada tópico que nós estudaremos esta manhã serão 3 tópicos, cada um deles possui seu objetivo específico. No primeiro tópico, nós vamos esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. No segundo, explicaremos como ocorreu a eleição divina desde a fundação do mundo. E em terceiro, constataremos que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Meus irmãos, nesta lição, nesta manhã, nós temos um assunto de grande importância. Nós falaremos sobre eleição e predestinação. Esses assuntos são extremamente importantes para nós compreendermos, a dinâmica, a doutrina da salvação bíblica. E o interessante de você analisar nesta manhã é que, como na medicina, que existem várias especialidades, existe o pediatra, o geriatra, o ginecologista, aqui na teologia também há várias divisões. E uma delas é a soteriologia, que é o estudo, a parte teológica que trata sobre a salvação do homem, principalmente e logicamente por meio de Jesus Cristo. Então, dentro deste assunto soteriológico, nós vamos estudar nesta manhã a eleição e a predestinação. Talvez você esteja um pouco confuso ou até instigado a pensar nas grandes doutrinas que existem sobre este assunto, mas eu quero chamar a sua atenção para que nessa manhã nós possamos nos ater ao que a palavra de Deus nos ensina a respeito deste assunto, para que a gente compreenda, a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Meus irmãos, a união desses termos, a eleição e predestinação, ela elucida, ela esclarece melhor o plano divino de salvar os pecadores. E nesta lição, nós abordaremos esses conceitos bíblicos extremamente importantes e a sua interpretação pentecostal para entender, então, esta dinâmica da salvação, que era o plano divino de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Nós entramos, então, no nosso tópico de número 1. Você pode acompanhar na sua lição. O nosso tópico 1 vai falar eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Os irmãos concordam comigo que a dádiva da eleição, ela precede a nossa existência, conforme lemos no nosso textuário, e que antes da fundação do mundo, Deus já havia planejado, salvar e capacitar para uma vida de santidade os que ele elegeu de antemão. Afinal, isso é a presciência de Deus. E, irmão Eduardo, afinal, em que consiste esta eleição? Bom, eleição aqui, irmãos, ela nos traz a ideia de escolha. Se formos fazer uma comparação, da mesma forma, no ramo da política, quando nós vamos elegemos alguém, você está fazendo a escolha, você escolhe o seu candidato. Então, gostaria de fazer a leitura com os irmãos para a gente poder identificar algumas características importantes da eleição, que está em Efésios, no primeiro capítulo, o versículo 3 e 4. Nesses versículos, irmãos, nós já conseguiremos entender, nós vamos ler pausadamente, quem nos elegeu, quando fomos eleitos, em quem fomos eleitos e para que fomos eleitos. O versículo 3 de Efésios, no capítulo 1, diz o seguinte: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O versículo 4. Como também nos elegeu. Quem nos elegeu? Deus nos elegeu. Então aqui nós temos
quem nos elegeu. Como também nos elegeu nele, e aqui nós estamos falando em quem fomos eleitos, nós fomos eleitos em Jesus. Antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo é resposta ao quando fomos eleitos. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Essa é a resposta para que fomos eleitos. Para viver uma vida santa e irrepreensível. Então, uma das características importantes da eleição é que ela é coletiva. Porque se nós somos eleitos em Jesus, com a nossa união em Jesus, logo, primeiramente, a eleição ela é coletiva. Quando nós aceitamos Jesus, nós fazemos parte da igreja e unindo-nos ao corpo de Cristo, nós estamos fazendo parte dessa eleição. A epístola inteira de Efésios, ela trata a eleição como coletiva. São utilizados aqui os termos conjunto, corpo, família. E tem um versículo muito importante que está no livro de 1 Pedro, que também confirma e comprova essa ideia de conjunto, de corporativismo com relação à eleição. 1 Pedro, no capítulo 2 e o versículo 9, nos diz o seguinte: mas vós sois a geração eleita. Então veja que geração, nós não estamos falando do indivíduo, geração eleita. O sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, em linhas gerais, é dessa forma que nós aprendemos e entendemos em que consiste essa eleição. Amém. E graças a Deus por sermos chamados para esta maravilhosa eleição. Mas, entrando um pouco agora no subtópico de número 2, os irmãos que estão acompanhando em casa, nós podemos se perguntar, irmão Eduardo, mas como se deu essa eleição? Qual foi o meio para nós sermos eleitos? Sim. Então, ainda em 1 Pedro, quem já está com a Bíblia aberta em 1 Pedro, o livro de Pedro, no capítulo 1, e versículo 2, nos dá a resposta do como. 1 Pedro 1 e 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, conforme nós lemos aqui, irmãos, o que Pedro nos coloca? Que nós fomos eleitos pela presciência de Deus. Aquelas 3 características importantes que nós sempre mencionamos a respeito de Deus, que Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Logo, se Deus ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E sabendo de todas as coisas, Deus sabe aquilo que já se passou, aquilo que está se passando e aquilo que vai se passar. Ou seja, Ele sabe de antemão todas as coisas. E conforme está na verdade prática, acho que ela descreve de forma bastante clara, fazendo a leitura novamente aqui, segundo a presciência de Deus, ou seja, Deus sabendo de forma antecipada, o que Ele fez lá na eternidade? Ele elegeu e predestinou para a salvação aqueles que creriam e perseverariam na fé em Cristo. Ou seja, a eleição se deu antes da fundação do mundo, Deus na sua presciência, já sabendo as decisões que os homens tomariam, fazendo uso do seu livre-arbítrio. Uma leitura importante com relação a esse tema, nós podemos encontrar em Tito, no capítulo 2 e versículo 11. O que nos diz Tito 2 e 11? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Trazendo salvação a todos os homens. Então a salvação,
ela é oferecida a todos. O texto áureo da Bíblia, né, dos evangelhos, que nós costumamos dizer, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então aqui não há exclusão. Logo, Jesus morreu por todos. E a salvação, irmãos, nós aprendemos que ela não é meritória. Nós não merecemos. É mediante ao arrependimento do ser humano, a fé em Jesus e a graça de Deus. Pois bem, irmãos, nós aprendemos então que nós fomos eleitos por iniciativa divina. Bom, Wagner, o senhor quer fazer alguma colocação? Irmão Eduardo, na colocação em que você comenta que Deus, o atributo dele da onisciência, que ele sabe quem são aqueles que hão de se salvar, não quer dizer que haja uma interferência direta dele para esse grupo ser salvo, né? Exato, irmãos. Essa é a visão, inclusive, a visão das Assembleias de Deus na nossa declaração de fé, que assim acontece. Deus, ele dotou o ser humano do livre-arbítrio, ou seja, por mais que ele quer, e Deus sempre quer que todos se salvem, ele nos dá essa liberdade de escolher. Ele dá oportunidade para que em algum momento da nossa vida nós pudéssemos conhecê-lo, arrepender dos nossos pecados e mediante a nossa fé em Jesus chegar até Deus, unindo-nos ao corpo de Cristo, à igreja. Porém muitos assim não fazem. Fazendo uso da sua liberdade, rejeitam a Cristo. Então a salvação, ela é um convite. A salvação, ela é um apelo. Quando nós, assembleianos, em algumas outras denominações, nos nossos cultos, no final da pregação, o que geralmente nós fazemos? Nós fazemos um apelo. Aquele apelo é um chamamento, é um convite à salvação. E quando esse convite é feito, não existe separação para todos. Alguém aqui, quem está fazendo o apelo geralmente fala: alguém entre nós deseja aceitar Jesus como Salvador? Foi tocado pelo Espírito Santo? Então, aqueles que desejam, levantam a mão, vêm à frente, e assim se chegam a Deus através de Jesus. Mas, se a pessoa não quiser, ela pode rejeitar. E esse dom de aceitar ou rejeitar foi o próprio Deus que nos deu, que nos dotou. Apesar, repetindo, que a vontade dele é que todos sejam salvos. Amém. Então, no primeiro subtópico, nós entendemos em que consiste essa eleição. No segundo, nós falamos um pouco de como se deu essa escolha, que Deus, a sua presciência, de antemão, nos destinou à salvação através de Jesus Cristo. E que, no terceiro tópico, nós vamos entender um pouco, então, irmão Eduardo, qual é a finalidade, né? Nós sabemos quem nos elegeu, em que consiste essa eleição e, afinal, qual é o propósito dessa eleição em Cristo Jesus? O propósito da eleição também está nos versículos que lemos de Efésios, no próprio texto áureo. Fazendo a leitura novamente aqui, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Então, a finalidade da eleição era para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Uma vez que nós aceitamos a Cristo, estamos fazendo parte do corpo de Cristo, da igreja, entra aqui o conceito de santidade. Esse é o desejo de Deus para conosco, para que sejamos santos. E o conceito de santidade, nós conhecemos muito bem que a santidade é um processo, né? Hoje mais santo do que ontem e amanhã mais santo do que hoje. Esse é o desejo e a finalidade da eleição de Cristo para com o ser humano. Amém. Então nós podemos entender agora qual foi a finalidade dessa eleição, para nós sermos santos. E vale frisar, irmãos, no capítulo 1 e o versículo 4 de Efésios, quando o irmão Eduardo leu, nesse aspecto, irmãos, o vocabulário grego, ele significa para santo, separado do pecado
e no adjetivo grego que fala sobre irrepreensão, irrepreensível, ele quer dizer sem defeito, inculpável. Então, entrando agora no subtópico 4, nós podemos entender, irmão Eduardo, que esse processo de eleição, quando nós compreendemos, igual você disse, aceitamos o chamado de Jesus, nós não somos mais a mesma pessoa interiormente. Sim. Então nós, igual fala Gálatas 5, recebemos de Deus frutos, bênçãos espirituais. Então como funciona essa nova vida de quem aceita e pode ser chamado eleito por Cristo? No capítulo 4 de Efésios capítulo 4, versículo 22, 23 e 24, trata um pouquinho dessa questão de como é a nova vida dos eleitos, ou como que é o novo homem. Efésios 4, 22, 23 e 24. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, essa nova vida, esse novo homem, nós podemos dizer que é uma nova conduta daquele que aceitou Jesus. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. O homem, através da ajuda do Espírito Santo, ele consegue, ele tem forças vindas de Deus para combater o pecado e desta forma viver uma vida de santidade e irrepreensível. Irrepreensível não é não pecar. Todos nós pecamos. Aquele que diz que não peca já está pecando. Mas essa nova conduta, esse novo homem que a Bíblia fala aqui, com certeza, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, ele é novo e ele é forte. Ele consegue dizer não para o mundo e buscar viver uma vida santa e irrepreensível nos caminhos do Senhor. Essas são as principais alterações em relação ao velho homem e ao novo homem, sem dizer, é claro, que se ele permanecer, se ele perseverar até o fim, ele vai obter a salvação. Amém. Então vale até observar, irmãos, que igual nós falamos na última lição do trimestre passado, esse processo da nova vida a gente pode entender como um processo de santificação, a busca por uma vida de santidade. E como nós aprendemos na última lição do trimestre passado, é um processo contínuo e que dura a vida toda, né? Até o dia da nossa morte ou o dia que Jesus vier nos buscar, esse processo de santificação durará até lá. Então que Deus possa nesse momento, irmãos, inundar o nosso coração com esse sentimento, né? De nos sentirmos eleitos por Ele e ter esta vida diária de busca, né? Por este processo de santificação para sermos agradáveis a Deus. O resumo, irmão, a síntese desse tópico de número 1, diz que a eleição ocorre por iniciativa do próprio Deus, por causa da glória de Cristo, sem mérito humano. Então é a glória de Deus, o amor através da sua presciência e por sua iniciativa que nos torna eleitos. E isso não tem mérito humano, né? A escolha para a eleição não é mérito humano, né? Nós podemos dizer que foi a graça e o amor de Deus que nos elegeu. Pois bem, irmãos, então nós chegamos no nosso tópico de número 2, onde falaremos sobre predestinação, predestinados para filhos de adoção. Vale entender, irmãos, que nós estudamos então no primeiro tópico sobre a eleição e agora principalmente sobre a predestinação. É um assunto um tanto quanto confuso, né? Porque existem muitos sistemas teológicos, escolas e pensamentos teológicos a respeito desse assunto soteriológico, e nós não podemos fugir e não deixar de citar que as duas principais escolas que falam sobre isso é a escola arminiana e a escola calvinista. Os irmãos talvez já ouviram falar desses nomes, dessas nomenclaturas, e dentro deste tópico, irmão, eu quero frisar a importância de mesmo tendendo doutrinariamente para uma ou para outra, nós temos que salientar a importância de olharmos para a palavra de Deus. Independente de quais sejam os pensadores,
Ambos tiveram os seus exageros e ambos tiveram as suas verdades, mas nesse ponto, irmão, a visão que importa para nós é a visão bíblica, a visão de Deus e a sua vontade para o seu povo. Irmão Wagner, nós podemos falar que o estudo da predestinação mostra que o destino dos eleitos foi feito de antemão, na eternidade. Então, existem muitas escolas teológicas que falam a respeito disso, e elas divergem muito sobre esse assunto, mas o que nós podemos chamar de versão bíblica sobre predestinação? Irmão Igor, cooperador irmão Eduardo e também nossos irmãos que estão nos acompanhando nessa manhã, a Bíblia é a única forma, né, correta de interpretar quanto à questão de predestinação, né? Eu preciso primeiro entender, né, o significado da palavra predestinação, né, que ela subentende-se que é determinar antes, né? É designar e decidir de antemão. A Bíblia relata algumas situações ou alguns povos a qual o próprio Deus ele predestinou, tá? E nós podemos até, para título de conhecimento, o povo de Israel, né, como a semente de Abraão, foi uma predestinação da parte de Deus. Isso se encontra em Gênesis capítulo 17, versículo 6. Os ímpios que serão lançados no inferno. E parece que aí a gente fica meio controverso quanto à questão da eleição. Mas eu acho que é uma complementação do que o nosso irmão Eduardo abordou, que o desejo, o destino de Deus é que todos venham obter a salvação. Mas diante da presciência de Deus, que é o ato de conhecer, né, o passado, presente e futuro, como se fosse o agora, Deus sabe aqueles que vão se salvar e aqueles que irão se resistir, né? Por conta disso, lá em Salmo, capítulo 9, Salmo 9 e verso 17, deixa bem claro o salmista que existem nações, né, que infelizmente elas resistirão à salvação e por isso estarão debaixo de uma condenação. Por isso esses estão predestinados. Mas não quer dizer que Deus ele escolheu as pessoas ou predestinou grupos de pessoas para obter a salvação. Mas é por próprio livre arbítrio das pessoas que esses estão predestinados à condenação. E a igreja que está predestinada a ir ao céu, que é a qual nós, irmãos, fazemos parte, que Paulo ele fundamenta lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4 e o versículo 17. Mas, irmãos, a gente pode... Qual que seria o propósito da predestinação? Qual que é a sua função? A predestinação, ela tem como um objetivo proporcionar um fortalecimento da salvação. E de que forma isso acontece? Lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 30, que nós lemos, eu quero novamente pedir para os irmãos nos acompanhar na leitura, fala que aos que predestinou, esse também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou, esse glorificou. Nós entendemos que esses são o propósito de Deus para os seus eleitos, para a igreja eleita. Primeiro, até o chamar, que vem do grego kalel, fala que Deus convida as pessoas como o pai convida o filho. E convida para qual propósito? Para viver uma vida de santificação, como nosso irmão Eduardo bem abordou. A segunda parte importante é a justificação, que é o ato em que Deus, através de Jesus Cristo, ele pronuncia que alguém se torne justo, coloca diante de um público a situação da pessoa que antigamente era injusta por conta de não ter aceitado a Cristo e a graça da salvação em Cristo Jesus, mas a partir do momento que ela aceita Cristo, que ela se arrepende, ela é justificada,
ela é posta como justo diante de Deus. E o segundo ponto, que eu acho que é um dos mais importantes, para uma vez o homem com a sua natureza caída, mas a partir do momento que ele aceita Jesus Cristo, e que ele obtém a salvação, ele passa pelo processo de arrependimento, de perdão e de justificação, é a glorificação, que vem do grego doxazo, que significa honrar e estimar. Mas eu quis trazer essa introdução para responder em específico a pergunta do nosso irmão, o que a Bíblia afirma do que vem a ser predestinação. Primeiro, Deus, por um decreto eterno imutável, em Cristo, antes de existir o mundo, determinou a vida eterna aos que creem em Cristo, e a condenação aos que não creem. Ou seja, Deus, sabendo, né, do presente, passado e futuro, tá? Ele coloca o homem numa condição de escolha. E nessa condição de escolha, o homem está predestinado, e não Deus predestinou algum grupo ou indivíduo para a condenação à salvação, mas Deus predestinou, né, pela sua eternidade e onisciência, que alguns iriam se salvar e outros não. Lá em João, no capítulo 3, e o versículo 36, irmãos, diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. E é bem verdade. Todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu Salvador, ele se enquadra naquilo que foi abordado no primeiro tópico, que ele é eleito. Mas diz que mais aquele que não crê no Filho, diz que não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Por mais que Deus tenha o desejo e o querer de que todos venham se salvar, o Senhor sabe que alguns irão resistir ao Evangelho, à salvação, e por isso estarão predestinados à condenação. Tem um outro ponto também, irmãos, para fortalecer a questão da predestinação conforme as Escrituras, é que Cristo morreu por todos os homens. E aí é base lá o versículo bíblico no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, né, que enviou o seu Filho unigênito para o mundo todo, para todas as pessoas. Cristo não morreu para alguns, como diz alguns outros ensinamentos, que Cristo morreu para alguns, para trazer a misericórdia, e para outros, para aplicar a justiça de Deus. Não. Deus morreu para todos, querendo que todos viessem a se salvar. Um terceiro ponto importante é que o homem por si só não pode chegar a Deus, ele precisava da graça. Porque a salvação, já foi falado, não é por mérito. A salvação, ela é obtida através da graça em Cristo Jesus. Não é um ato exclusivo em que eu posso chegar diante de Deus com meus atributos e apenas com o ato de aceitação e receber a salvação. Não. Essa salvação, ela só é possibilitada por conta de Cristo e da graça em Jesus. Ou seja, eu aceito a Cristo. Eu aceito a graça em Cristo. E por aceitar Cristo e essa graça, esse favor não merecido, eu obtenho o perdão e a aceitação da parte de Deus. E outra coisa importante, a graça, ela percorre a predestinação da salvação do homem, porque ela é a causa, ela é o início, é o desenvolvimento e ela é a conclusão. Todavia, essa graça, ela não é irresistível. O homem por si só, ele pode recusar essa maravilhosa graça, por mais esplêndida que ela seja. E eu convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias comigo, no livro de Atos, o capítulo 7 e o versículo 51. Abra comigo, 7 e 51. Diz o texto bíblico: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim sois vós como vossos pais.
Então, por mais que esta graça seja maravilhosa, infelizmente, algumas pessoas, pelo livre-arbítrio, elas podem resistir a essa salvação, irmãos. Amém. Então, nós podemos entender, irmãos, nessa manhã, que a predestinação, ela se deu antes da fundação do mundo, pela presciência de Deus, que nos elegeu em Cristo Jesus para esta eleição. E nós podemos também, irmão Wagner, entender que este processo, até Paulo, o único escritor da Bíblia que usa o termo adoção, né? Sim. A predestinação de Deus nos adota através da sua presciência, não determinante que um grupo sim, um grupo não, mas que fomos adotados pela graça salvadora de Jesus. E esse conceito, irmão Igor, irmão Eduardo, de adoção, ele é muito maravilhoso, porque ele, embora não tenha raízes do povo judeu, e Paulo, por ter essa cidadania e uma criação romana, ele importa do direito romano o conceito de adoção. E vamos ler, irmãos, Romanos no capítulo 8, o versículo 15, 8 e versículo 15. Diz assim o texto bíblico, para fundamentarmos esse tópico. Porque não recebeste o espírito de escravidão, mas outra vez estardes em temor, mas recebereis o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Como nós falamos, o conceito de adoção, ele embora não tenha as raízes realmente do povo judeu, mas tem uns relatos, né, de épocas primórdias, das primeiras codificações de legislação, o Código de Hammurabi, né, que trazia que a mulher estéril, que ela não poderia ter filhos, tá? Ela poderia adotar um filho do seu marido com uma outra mulher, a qual ela viesse a escolher. Ou seja, o seu marido tendo filho com uma outra mulher, uma concubina, ela teria aquele filho como adotado. E como nós estamos falando do Código de Hammurabi, estamos falando no local da Mesopotâmia, nós estamos falando aí de quase 2000 anos antes de Cristo, dá-nos um leve entendimento que eram os mesmos conceitos que prevaleceram com Abraão, né? Quando teve, através de Agar, né, Ismael. Só que isso começou a tomar mais forma, foi obviamente com os romanos, porque na Grécia Antiga, o entendimento dos romanos, principalmente quando eles queriam fortalecer os instrumentos do poder familiar, né? Ou seja, os romanos entendiam que a adoção, eles precisavam de adotar uma pessoa, uma criança, que seja, porque eles precisavam de ter um descendente direto. Era a última chance que eles tinham de escapar da extinção da linhagem. Se eles não pudessem ter filhos, eles adotavam para dar continuidade à linhagem. Uma outra característica que era para realizar seus cultos, né? Porque apenas os homens poderiam dar continuidade na realização dos seus cultos, e também para a ascensão de uma posição social, né? Ou seja, através de adotar uma criança, eles poderiam fazer que ter os seus cargos públicos, ter continuidade. Eles poderiam sair da condição de plebeu para o patrício, né, que era aquele que tinha o direito, né, civis e também o direito diante da legislação. E também para a obtenção e continuidade dos seus cargos e tradição dos seus cargos públicos. Diante disso, Paulo traz essa questão da adoção, né, dizendo que nós, né, fomos adotados como filhos diante de Deus, né? Nós não tínhamos este direito quando nós entendemos que a salvação veio para, a princípio, o judeu e depois para o povo de Israel, mas depois, pela sua rejeição, nós fomos recebidos, aceitos por Cristo, e hoje, como filhos adotados, nós podemos chamar Abba Pai, que é uma forma carinhosa de papai, de paizinho, falando da intimidade que nós temos com Deus através da aceitação em Cristo e da sua graça. Amém. Então vale
nós observarmos que nesse ponto, quando nós falamos de adoção, essa posição, ela não é por mérito de quem é adotado, né, irmão Wagner? Sim. Ela é por mérito da escolha de Cristo, Exatamente. de Deus, que aprove a Ele, mesmo com as nossas falhas, nossos pecados, nos resgatar e nos adotar, e somos chamados então filhos de Deus. E, irmão Wagner, a gente pode entender que esse processo de predestinação para a salvação e o processo de adoção, ela traz para nós, adotados pela graça de Deus, alguns privilégios. Sim. Quais são esses privilégios que nós, adotados, podendo chamar Deus de Pai agora, recebemos? Irmãos, olha, eu acho que um dos maiores privilégios que nós temos, né, é que nós passamos a ser herdeiro, né, de Deus, coisas que não eram concedidas para aqueles na condição de escravos, por mais que vivesse boa parte da sua vida sobre os cuidados, né, do seu patrão, da pessoa que administrava a família e os negócios. Primeiro de tudo, irmão, nós somos herdeiros de Deus. E como herdeiros de Deus, irmãos, nós temos todas as bênçãos reservadas da parte de Deus para os seus filhos. Nós já falamos aqui de salvação, de perdão, mas podemos falar também de benefício da eternidade, como iremos diante do tribunal de Cristo, ser galardoado, obtermos a vida eterna, que outrora a condição do homem sem Cristo não permitia que ele viesse a obter. Então, além de herdeiro, nós somos co-herdeiros, né? Co-herdeiros com Cristo, né? De todas as promessas aqui na terra, as promessas que foram ditas e dadas a Abraão. Hoje nós fazemos parte dessa família também, Abraão, pela fé. E também da vida eterna, que é algo que nós acreditamos, confiamos, estamos aguardando, né? E temos a pia certeza, né, que em breve nós seremos glorificados, né? Nós seremos arrebatados, que nós passaremos uma eternidade com Deus. Todos esses privilégios foram alcançados e conquistados por conta do ato de adoção de Deus para com as nossas vidas. Amém. Então chegamos então ao final desse tópico de número 2, onde falamos sobre predestinação. Eu gostaria somente de citar que a declaração de fé das Assembleias de Deus, ela diz a respeito da predestinação da seguinte forma: a predestinação genuinamente bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada à fé em Cristo Jesus, estando relacionada à presciência de Deus. Portanto, a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus, daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Irmãos, quando nós falamos deste assunto soteriológico, essas escolas, esses grandes homens de Deus, nós não podemos deixar de falar isso, foram grandes homens de Deus, mas tudo isso resume-se numa tentativa de explicar 2 pontos importantes: a soberania de Deus e a participação humana, né, a responsabilidade do homem dentro do processo de salvação. Então, irmãos, independente de qual seja a teoria, é importante a gente entender, frisar, que é por esforço da minha vontade, sim, é por aceitação da minha pessoa, o meu livre-arbítrio em prática, que eu aceito este chamamento de Cristo e me torno então eleito, e com certeza através da presciência de Deus ele previu, ele teve conhecimento antecipado daqueles que aceitariam este chamado. Sim. Então a predestinação, ela é um ato salvífico de Deus dentro da doutrina da salvação. E fazendo um adendo, irmãos, que nesta manhã o Espírito Santo de Deus entre no nosso coração e que a gente agradeça a Deus por Ele ter nos chamado, né? Por ter nos salvo, tirado de onde nós estávamos, ter redimido a nossa vida, nos adotado, e agora, igual o irmão Wagner disse, o privilégio dos adotados é participar da herança. Então nós somos herdeiros de Deus, de todas as bênçãos espirituais, eternas, celestiais,
que Ele preparou para a sua igreja. Glórias a Deus por isso. A síntese, o resumo desse tópico de número 2 nos diz que, em seus decretos eternos, Deus predestinou os eleitos em Cristo a serem filhos por adoção e herdeiros de todas as bênçãos espirituais. Chegamos então ao nosso último tópico, tópico de número 3, que fala sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. Vale entender, irmãos, que a sublimidade deste propósito que Deus incluiu nesse processo de predestinação, ela é o auge, vamos dizer assim, o pico mais alto do processo de predestinação está na provisão das bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina. Então, irmão Eduardo, a gente pode entender que pelo incalculável amor de Deus, quais são esses maiores propósitos divinos por trás da predestinação? Sim. O principal e maior desse propósito é o propósito final, que é a salvação do ser humano. Então, uma leitura rápida em livro de 1 Timóteo, no capítulo 2, o versículo 3 e 4, que vai bem ao encontro daquilo que nós já temos aprendido nesta manhã. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e versículo 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, conforme está no nosso textuário, Deus nos predestinou para filhos de adoção. E como muito bem o irmão Wagner nos trouxe aqui, uma vez na condição de filhos, mesmo que adotados, nós temos direitos a bênçãos espirituais da parte de Deus. Perfeito. Foi falado sobre herdeiros. E quando se fala de herdeiros, tem uma palavra que está ligada a herdeiros, que é a herança de Deus. Porém, falando então da salvação, das 6 vezes, irmãos, que essa palavra aparece na Bíblia, no Novo Testamento, nenhuma dessas citações da palavra predestinação, ela se refere à perdição. Deus não criou uma dupla predestinação. A predestinação é para a salvação. Sim. Adoção, filhos de adoção para a salvação. Tem um exemplo que a gente cita, a gente sempre ouve quando nós estamos estudando predestinação e salvação, que não é pelo fato de Deus, na sua presciência, onisciência, ter conhecimento daqueles que hão de salvar, que foi Ele que fez essa lista. Existe uma lista dos salvos e dos que haverão de se perder. Deus conhece, mas quem coloca o nome em cada uma dessas listas é o próprio ser humano. Exato. Então, a predestinação, as bênçãos que nós recebemos, uma vez na condição de filhos adotivos, a principal bênção é a salvação. Mas na nossa jornada, na nossa caminhada, Deus vai nos capacitando, nos dando bênçãos e condições de permanecer nesse caminho. Amém. Então vale nós falarmos, irmãos, que todo esse processo, todos esses grandes pensamentos a respeito de definir a eleição, o livre-arbítrio, a predestinação, ela resume-se que o propósito maior de Deus por trás de todo esse meio, toda essa discussão teológica era de salvar o homem. Então Deus abre a oportunidade para todos receberem este chamado, este apelo à salvação, e quando nós então aceitamos, nos colocamos na posição de eleitos, aceitamos o chamado de Deus, o propósito, o sublime propósito por trás da predestinação é finalmente a salvação. E como o nosso irmão Eduardo citou muito bem para nós nesta manhã, a nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação. E ela é condicionada, então eu posso receber a salvação mediante ao meu arrependimento, a minha fé declarada e diária em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Que nós possamos entender que a sublimidade do propósito eterno de Deus resume-se na salvação do ser humano. Todo o processo finaliza-se
na salvação do ser humano e remissão dos seus pecados. Irmão Wagner, e além da salvação, nós ganhamos através dessa predestinação pela presciência de Deus uma outra coisa, o seu amor. Nós podemos então entender que antes de qualquer coisa foi um ato de amor o sacrifício de Jesus, e a própria vivência diária com nós através do Espírito Santo foi o amor. Perfeito, irmão Igor. A questão do que se refere ao amor de Deus, né, em relação à predestinação, eu preciso entender que o ato de predestinação não foi um ato emergencial. Ou seja, o sacrifício de Cristo não foi algo, né, que foi criado apenas por conta da falha humana, mas foi algo que Deus, na eternidade, antes mesmo, por seu grande e infinito amor, já havia preparado para toda a humanidade. Um ato de amor, de que se o homem, por conta do livre-arbítrio, ele viesse tomar uma atitude, um destino errado, como assim aconteceu, ele estaria protegido, amparado pelo amor de Deus através do sacrifício eterno de Cristo Jesus. Aquele cordeiro que foi sacrificado antes da eternidade, né? Então, a demonstração do grande amor de Deus, porque foi por amor que Ele nos elegeu, como foi bem aqui salientado e explicado, e essa lição querendo abranger todos, mesmo sabendo que nem todos iriam alcançá-la. E Ele nos predestinou a esta salvação em Cristo Jesus. E tudo isso, irmãos, por amor. O nosso texto áureo da expressão maior do amor de Deus, que é em João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, né, de uma forma imensurável, impensável, na proporção da sua grandeza para com a humanidade. Isso implica dizer que a salvação, esse favor imerecido de Deus, né, ele chega ele quer atingir o homem não por coação, não por pressão, não por obrigação, mas o texto diz lá em João 12,32 que Ele a todos o atraiu. Mas eu preciso entender bem que essa atração de Deus para Ele não é aquela que é entendida da graça irresistível. Não, é o amor de Deus que contagia e possibilita a toda a humanidade, crendo em Cristo, obter a salvação. E aí, irmãos, eu queria finalizar esse tópico, né, com um comentário de uma autora, a Maggie Chandler, que ela diz assim: Deus não é somente soberano, mas também é amor. Soberania isolada, ela é fria e dura. O amor isolado, ele é fraco. Deus não é frio e duro e nem fraco. Ele é todo poderoso quanto cheio de amor. A soberania de Deus assegura que tudo o que aconteça a nós é para a sua glória. E o amor de Deus assegura que tudo o que aconteça a nós é para o nosso bem. Então, tudo o que acontece na nossa vida, quer seja bom, quer seja difícil, como momentos que está passando, contribui primeiro para a glória de Deus e também contribui para o nosso bem. Amém. Então, nisto, irmãos, consiste esse sublime propósito de Deus na predestinação. O amor de Deus colocado em prática e trazendo o homem à salvação. Glórias a Deus por isso. O nosso coração, assim como eu creio dos irmãos também, arde de alegria em sabermos que há um Deus que desde a eternidade, já através da sua presciência, nos viu e nos trouxe carinhosamente e nos apresentou este amor que, quando ele é experimentado, dificilmente nós experimentaremos algo tão bom quanto o amor de Deus. Meus irmãos, a síntese, o resumo deste último tópico, tópico 3, diz que a predestinação não se refere à condenação, mas à salvação de pecadores. O ato de prover a salvação está diretamente relacionado ao amor de Deus,
Que nesse momento você possa no seu lar dar graças a Deus por este amor maravilhoso que nos chamou. Então, concluindo a nossa lição, nós podemos entender e frisar bem que Cristo morre por todos e por cada um dos nossos pecados. Independente de qual seja a nossa situação, a única certeza que temos é: Cristo morreu por nós. Independente das nossas escolhas, Cristo morre por cada um de nós e por cada um dos nossos pecados. E além disso, desde a eternidade, segundo a presciência de Deus em Cristo, Ele nos elege, não para uma vida individual, mas para uma vida coletiva, com a noiva, com a igreja chamada eleita, e para que nisso perseveremos na fé em Cristo Jesus e através dessa vida santificada, cristocêntrica, nós possamos trilhar diariamente e ao longo desta vida juntamente com Cristo. Eu gostaria de ler, para nós encerrarmos a nossa lição, o livro de 1 João, no capítulo 4 e nos versículos 10 e o versículo 19. Eu convido você, irmão, que está na sua casa, acompanhando o programa da Escola Dominical, que eu creio que tem sido uma bênção para a sua vida, edificado você e a sua família, ler comigo no livro de 1 João, capítulo 4, os versículos 10 e 19, que diz assim: nisto está o amor, não que em nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Agora o versículo 19. Nós o amamos porque Ele amou primeiro. Independente de qual seja o sistema teológico que você creia, independente de qual seja a sua visão doutrinária, a importante mensagem nesta lição é que o amor de Deus inundou o nosso coração e que nós recebemos esta capacidade de sermos adotados e chamados seus filhos e amarmos a Deus, não por nós, mas porque Ele, desde a eternidade, nos amou primeiro. Com certeza, esta é a mensagem que fica, independente da nossa escolha teológica, do sistema que você julga correto. A graça de Deus, através do seu amor, alcançou todos. E este amor não é por nosso mérito, mas principalmente porque Deus nos amou primeiro. Que Deus abençoe. Nós chegamos então ao final deste programa, agradecendo a Deus pela vida dos nossos irmãos comentaristas, irmão Wagner, Deus te abençoe. Deus abençoe Moíga, a todos os nossos irmãos. Amém, irmão Eduardo também, que Deus abençoe sua vida grandemente. Amém, Deus abençoe. E irmãos, é sempre bom, né, nós estarmos unidos para aprender a palavra de Deus. E eu quero, irmão, agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, por ter marcado a sua presença aqui neste programa, na sua casa. Eu tenho certeza que você também sentiu a presença de Deus deste lado. E agradecendo aos irmãos, né, que estão acompanhando o programa, você que dispôs do seu tempo. Por enquanto, nós não estamos nos reunindo fisicamente, mas a Igreja de Deus está unida nos seus lares e juntos nós compomos nesta igreja eleita de Deus. E também, irmãos, agradecer que no nosso último programa nós tivemos ao menos mais de 700 irmãos que estavam acompanhando o nosso programa da Escola Dominical, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, e o nosso coração se enche de alegria. Estamos trabalhando, a equipe toda, para trazer aos irmãos este ensinamento, este programa, que tem sido uma bênção e tem edificado as nossas vidas. Fazendo, irmão, uma prévia, na próxima lição, nós vamos estudar sobre a iluminação espiritual do crente. Se você achou este assunto importante, você também não pode perder a lição que vem, do próximo domingo, a lição de número 4, onde nós falaremos sobre a dimensão da nossa chamada, as riquezas desta herança que recebemos de Deus e a grandeza do poder de Deus. Que você não perca a próxima lição, é um assunto indispensável para a nossa vida e para o nosso cotidiano cristão. Lembrando, irmão, nós temos a nossa programação online. Os irmãos que estão acompanhando os programas da Escola Dominical, acompanhando os nossos cultos, já sabem bem, mas é importante nós frisarmos que toda segunda, quarta, sexta e sábado nós estamos tendo a nossa oração em casa, das 8 da noite até as 9. Você reúna a sua família, tire esse período de 1 hora de oração para que Deus abençoe a nossa igreja, abençoe a nossa nação, o nosso estado, a nossa cidade, os governantes do nosso país, que Deus ilumine eles. Então, através desses períodos de oração, nós cremos que podemos alcançar a dádiva e a graça de Deus através das nossas orações.
E toda terça-feira e aos domingos nós temos o nosso culto aqui no Facebook, aqui no YouTube. Os irmãos podem acompanhar às 7h30 o nosso culto nas terças e nos domingos. E também toda quinta-feira às 7h30 da noite nós temos o nosso programa Momentos com Cristo na TVM. Os irmãos também não podem perder, é uma bênção. E todo domingo de manhã, às 9 horas da manhã, nós estamos aqui reunidos no programa da Escola Bíblica Dominical para aprendermos estes assuntos importantes. Eu quero convidar então o nosso irmão Wagner para o irmão fazer esta oração juntamente com os irmãos que estão em casa, e que nesse momento você feche os seus olhos e nós vamos orar em gratidão a Deus por tudo que aprendemos. E o melhor, né, irmão Eduardo, do que aprender é colocar em prática. Com certeza. Então, tudo que você aprendeu esta manhã, coloque em prática. Viva como se você reconhecesse essa eleição. Viva intensamente, santificando a sua vida, para que Deus possa te abençoar cada vez mais. Oremos então. Grande e eterno Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer nesta manhã por termos estado aqui, Senhor, aprendendo a Tua palavra, os Teus ensinamentos, aos nossos irmãos, Senhor, que estão nesse período em seus lares, acompanhando, mas estão ali com o coração alegre, Senhor, com certeza repleto da graça e da bênção de Deus. Abençoe seus lares, suas famílias, suprindo todas as necessidades, disponibilizando todos os cuidados, que possamos, Senhor, continuar conservando a nossa vida, a nossa salvação. Nos abençoe, dá-nos ainda um dia abençoado, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, que Deus te abençoe. Nós nos vemos então no próximo domingo em mais um programa da Escola Bíblica Dominical. E lembrando, a Escola Dominical é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.